Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meu amigo, minha amiga, como vai você? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Hoje vamos continuar meditando um pouquinho sobre a vida de João, sobre a vida de Nicodemos, né? O livro de João, capítulo 3, a parte 2, episódio 91 da segunda temporada do podcast Entendes o que estás lendo. Tudo bem com você? Mesmo que tudo não esteja bem, agradeça ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade e vamos juntos aprender da palavra de Deus e do encontro de Nicodemos com Jesus. Vamos lá. Então vamos lá. Leia o capítulo 3 de João para você entender o que a gente está falando aqui. O rumo que nosso Senhor Jesus deu à conversa com Nicodemos deve ter sido uma grande surpresa para aquele mestre de Israel ali, né? Para ele, um profeta era autenticado por sinais, por maravilhas. E um reino era como algo político, né? Um físico. E nascimento era algo também material, físico. Então, ele teve dificuldade para entender do que Jesus estava falando. A maneira de Cristo ver a vida, a religião, a vida religiosa, evidentemente, o deixou perplexo, assustado. Como assim, necessidade de nascer de novo? A alma que é desencaminhada pelo erro, que é abandonada ao pecado, que é estranha ao favor de Deus, precisa renascer. Visões carnais, princípios egoístas de vida, precisam ser erradicados da alma. Mas o mal está tão embutido na estrutura carnal e hábitos do homem que ele precisa ser espiritualmente reconstruído a fim de que possa ver como Deus vê, sentir como Deus sente e agir como Deus deseja para ele. A mudança a ser efetuada ela é tão radical e completa que nenhum meio humano é capaz de realizá-la. Daí como o nosso Senhor Jesus ensina a necessidade das operações do Espírito de Deus, poderoso, embora misterioso, como a rajada do vento quando dobra as árvores da floresta e sopra em sua ferocidade. Embora o homem não possa nem ver e nem compreender isto, sabemos disso. Se o espírito do homem é o cenário de operações transformadoras, se os resultados espirituais devem ser alcançados, só o Espírito de Deus pode responder por tal processo. Veja a comparação que Jesus faz com o vento e o Espírito, nesse capítulo 3. Não é por acaso, né, que a mesma palavra ela é usada para vento e Espírito. A palavra grega pneuma. Em muitas línguas, a brisa ou a respiração é o símbolo do princípio vital, invisível, que distingue os seres humanos do universo material e mesmo da natureza mais elevada e apropriadamente espiritual. Nosso Senhor, nessa passagem de sua conversa com Nicodemos, estende o simbolismo do princípio à ação. E ilustra a operação do Espírito de Deus por uma referência ao misterioso movimento do vento. O paralelismo entre os dois acontece na origem. O homem é impotente para fazer com que o vento sopre de um lado ou de outro, pois o vento é uma das grandes forças da natureza, ou seja, da operação de Deus, o Criador e Senhor de tudo. Da mesma forma, o Espírito da verdade e santidade é o Espírito de Deus. Nenhum homem pode reivindicar crédito por suas influências.
Eles pertencem a um sistema sobre-humano que é independente da sabedoria ou da habilidade humana. Se a Igreja de Cristo é criação do Espírito, ubi spiritus ibi ecclesia, uma frase em latim que diz onde Cristo está, aí existe uma igreja, né? Não é meramente uma instituição de origem, dispositivo humano, mas um organismo, pelo menos deveria ser, no qual o próprio Deus soprou o fôlego da vida. As características e as qualidades, olha que legal a comparação. O vento é invisível e o mesmo acontece com o Espírito de Deus, que não é percebido por nenhum dos sentidos. A invisibilidade não é prova da irrealidade da brisa ou do vendaval, não. A influência do Espírito de Deus está sobre as almas humanas e não pode ser identificada pela ação dos sentidos. Mas essa influência é tão real quanto a de qualquer força. O Espírito de Deus se assemelha ao vento no caráter secreto e incompreensível de suas operações. Existem leis meteorológicas que nós não podemos questionar aqui, mas as forças responsáveis pelo vento são tantas e tão complicadas que mesmo agora, com tanta sabedoria da ciência, tanta tecnologia, são apenas parcialmente compreendidas. Em todo caso, as variações da atmosfera eram totalmente desconhecidas para Nicodemos. A ciência não era tão avançada como é hoje na época dele ali. E o argumento fazia muito sentido para ele. Da mesma forma, as operações do Espírito de Deus são misteriosas. Elas acontecem nos recônditos da alma. Seu método costuma ser incompreensível para nós. Ah, que joia, né? Eu me maravilho com a palavra de Deus. Que fantástica a palavra de Deus. No entanto, não há nada arbitrário ou caprichoso nessas operações. Eles são todas as manifestações da sabedoria e bondade divinas. A atuação do Espírito Santo está presente onde nós talvez pouco devíamos tê-la esperado. Não apenas não podemos prescrever a Deus como Ele deve trabalhar, nem sempre podemos dizer como Ele trabalhou, como Ele agiu. Ele evidentemente tem muitos canais diretos pelos quais seu Espírito se aproxima das almas dos homens. E os resultados? Se não podemos ver o vento ou rastrear seus modos de ação, não temos dificuldade em compreender e avaliar os seus efeitos? Ouvimos seu som, sentimos sua força, percebemos sua presença por meio de suas obras. O Espírito Santo torna sua eficácia aparente por seus frutos. Quão poderoso é o Espírito de Deus, e Ele é Deus também. O vento com seu sopro constante gira as velas do moinho, impulsiona um navio através do oceano com sua veemência, forma um furacão, um redemoinho, destrói grandes obras, grandes monumentos, arranca árvores, destrói casas. Mas o que é isso? Como comparação com os efeitos operados pelo Espírito Santo nos corações humanos ou na sociedade humana? Nada. Aqui vemos as obras mais poderosas do nosso Deus. Vemos que Moisés, ele profetizou o advento de um profeta semelhante a ele. E ainda mais impressionante por todo o sistema de sacrifício que ele aperfeiçoou e que o Messias tanto cumpriu quanto substituiu, né, ali. Então, nós vemos essa semelhança aqui, que Moisés ele fez tudo aquilo de forma simbólica, atos simbólicos testemunhando inconscientemente a Cristo e suas obras. As Escrituras consistentemente representam a morte, isto é, a morte moral, espiritual, como resultado natural do pecado. A alma que pecar, essa morrerá, o salário do pecado é a morte. Cristo também foi feito em semelhança de carne,
pecaminosa. E em um corpo humano ele suportou por nós aquela morte que é a penalidade do pecado. É observável como no início de seu ministério, Jesus se referiu à sua elevação, que ele, por essa linguagem, indicou sua crucificação, não se tem dúvida. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, quando for levantado da terra. São exemplos que mostram quão distintamente Jesus previu e predisse sua morte, e até mesmo a maneira dela. A consistência manifesta entre essa elevação da morte sacrificial e a subsequente elevação ao trono da glória eterna. Então estas são provavelmente as palavras finais de Jesus a Nicodemos. Jesus teve que ensinar-lhe grandes verdades espirituais a partir das analogias do nascimento natural e do vento que sopra onde quer. E agora ele vai concluir com um paralelo histórico, Porque Moisés teve que levantar a serpente no deserto, serpente de bronze, e Jesus seria levantado na cruz. Então, nesse paralelo, nós entendemos como Deus ainda está de olho nos indivíduos que estão morrendo. Nicodemos ainda não foi mordido por uma consciência culpada. Seus objetivos ainda eram terrenos e limitados. Ele quer algo para sua própria vantagem temporal, algo que ministra ao seu orgulho como judeu. E agora Jesus sugere a Nicodemos como ele deve descobrir seu perigo espiritual se quiser receber a bênção completa de Jesus. Jesus é um Salvador e também é um mestre. Ele deseja que os homens aprendam primeiro as suas necessidades de salvação. E então, sendo salvos, irão aprender com ele a melhor maneira de usar a vida que foi salva. Nicodemos teria que esperar enquanto Jesus passa por todas as transações de sua obra. Quão misterioso era isso, essa exaltação de Jesus, esse anúncio quando foi feito pela primeira vez. Nicodemos, mas Jesus, nós podemos ter certeza, fez esse anúncio com vistas a todos os que, nas eras futuras, deveriam ler sobre sua elevação na cruz. Nicodemos pode não voltar a novamente se encontrar com Jesus. Então Jesus o manda embora com o máximo possível da verdade essencial. Já estou terminando. Sejamos também profundamente gratos pelo paralelo que Jesus traça entre a serpente de bronze no deserto e ele mesmo. Faz-nos ver o poder que reside na fé simples, quando essa fé vai por um propósito designado por Deus. Beleza? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Volte no próximo episódio para a gente continuar aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.